Olá, hoje nós vamos iniciar a sexta e última semana do PET 2. Na sexta semana a gente vai falar um pouco sobre tabela periódica. Para isso eu vou usar o auxílio de uma tabela para poder explicar melhor para vocês. Então eu vou virar o celular para a gente poder acompanhar. Então, pessoal, como eu falei, eu trouxe aqui agora uma tabela periódica para a gente poder, analisar e ver como que ela foi organizada. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que a tabela periódica, ela foi organizada em colunas, né? No caso aqui, as verticais, e em linhas. Se a gente for pegar o hidrogênio aqui, o número atômico dele é 1. O hélio, o número atômico dele, 2. Lítio, 3. Berílio, 4. Então, significa que ela foi organizada de acordo com o aumento do número atômico. Então, aqui tem o primeiro, que é o hidrogênio, e o último, que a gente pode ver, é esse aqui com 118, né? Número atômico, 118. A gente pode perceber que a tabela periódica, ela possui essas colunas. Essas colunas a gente vai chamar elas de famílias, tá? Essas famílias, elas possuem características muito parecidas. Então, por exemplo, na família 1A, nós temos os metais alcalinos. Esses metais, eles possuem características muito parecidas entre eles. Aqui, em amarelo, a gente tem os metais alcalinos terrosos. Então, esses metais, eles possuem propriedades parecidas entre eles. Então, essas famílias, elas foram, quando os elementos foram organizados, foi para que os elementos que possuíam características semelhantes ficassem sempre na mesma coluna, na mesma família. E aqui nós temos as linhas horizontais. Essas linhas horizontais, a gente vai chamar elas de períodos. Esses períodos são 7. Então, nós temos aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Esses períodos, eles são referentes àquelas camadas eletrônicas que os átomos têm. Então, aqui foram organizados em 7 períodos. Lembrando, cada tabela periódica, ela tem uma forma de aparecer, tá? Ela sempre é organizada da mesma maneira, porém, pode ser que as cores mudem, o lugar onde os números aparecem também pode ser alterado. Então, a gente tem que analisar a legenda dessa tabela. Então, nessa tabela que a gente está usando, nós temos o símbolo, que vem ao centro, o número atômico vem na parte de cima, o nome vem logo abaixo do símbolo e a massa atômica vem na parte de baixo do nome. Então, assim ela foi organizada. E aqui, ó, do lado, nós temos a distribuição eletrônica desse elemento. Só que não é toda a tabela periódica que traz essa distribuição eletrônica, tá? Geralmente, nas tabelas periódicas, aparece o símbolo, o número de massa e o número atômico. Nós podemos ver em outras legendas também, como essa daqui, quais são os elementos que estão no estado sólido, quais são os elementos que estão no estado líquido, gasoso ou sintético. Então, nós temos os elementos de acordo com essa legenda. Então, aqui, por exemplo, o sódio, ele é preto, então ele está no estado sólido. Quando a gente pega o mercúrio, aqui, azul, ele vai estar no estado líquido. Nós temos, por exemplo, esses aqui, ó, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, todos esses aqui, eles estão no estado gasoso, porque eles estão em vermelho. E os sintéticos são esses aqui da parte de baixo, os elementos que foram descobertos por último, tá? Então, nós temos os elementos sintéticos. Esses elementos sintéticos são aqueles elementos que eles foram produzidos em laboratório. Os demais, eles são encontrados na natureza mesmo. Como eu falei para vocês, referente às famílias, algumas têm nomes específicos, tá? Então, por exemplo, essa família aqui lá da laranja, ela se chama metais alcalinos. Essa daqui em amarelo se chama metais alcalinos terrosos. A família 14 é a família do carbono, leva o nome da família, o primeiro elemento. Aqui a família 15 é a família do nitrogênio. Aí aqui na 16 nós temos os calcogênios,
a 17, halogênios e a 18, os gases nobres. Algumas tabelas trazem, né, aqui essa legenda com os nomes, mas não são todas, tá? Outra coisa que a gente pode perceber é que a tabela ela é dividida entre metais e não metais. Os metais é toda essa parte do verde claro para cá. Então, nós temos esse verde mais claro para cá, tudo é metal. Então, a maioria dos elementos que tem na tabela periódica são metais. Esse verde aqui, um pouco mais claro, são semimetais. Eles têm características tanto de metais como dos ametais. No caso, tem tabela periódica que traz como semimetais e tem tabela periódica que não traz, tá? Que coloca eles como ametais mesmo. Mas de toda forma, todas estão corretas. E aí, nós temos aqui desse verde mais escuro, os ametais. Esse verde mais escuro e essa partinha azul mais claro são os ametais. E esse daqui são os gases nobres, que também são ametais. Então, aqui, daqui para cá é tudo metal. Daqui para cá são os ametais. Só falando um pouco sobre esses metais de transição, nós temos os elementos representativos, que são esses elementos aqui, dessas duas primeiras famílias e dessas outras aqui. Então, nós temos os elementos representativos. E aqui nesse meio rosa, nós temos os elementos de transição. Esses elementos de transição são metais que têm são fáceis de formar complexos. Então, a gente tem uns metais mais pesados. E aí, o que acontece? Aqui nós temos a série dos lantanídeos e aqui a série dos actinídeos, que foram deslocados aqui para baixo. Significa que a tabela ela ficaria muito extensa se esses elementos todos viessem aqui, organizados aqui. Então, eles retiraram uma parte dos elementos e trouxeram aqui para baixo. Olha, aqui na série dos lantanídeos, ele vai de 57 a 71, né, o número atômico. Então, aqui, depois do bário, vem o lantânio e por último vem o lutécio, para depois vir o áfnio. Da mesma forma nos actinídeos. Depois do rádio, nós temos o actínio, com o número atômico 89. E por último, nós temos o laurêncio, antes do rutherfórdio. Então, essa série aqui, essas duas séries, elas foram deslocadas aqui para baixo, somente para a tabela não ficar muito extensa aqui no seu comprimento, tá? Aí, colocou aqui para baixo para ficar mais organizada. Só por isso. Nós podemos verificar aqui também sobre a configuração eletrônica. Essas duas primeiras famílias, elas são referentes ao subnível S. Essas 6 últimas aqui, né, a 13, 14, 15, 16, 17 e 18, são referentes ao subnível P. Essa daqui de dentro são referentes ao subnível D. E essas aqui de baixo, referente ao subnível F. Então, aqui nós temos o subnível S, aqui o P, aqui embaixo o D e aqui F. Aí, como que a gente faria a configuração eletrônica? Vamos supor que eu queira saber a configuração eletrônica do potássio. Aí, a gente vem aqui, ó, um S1, um S2. Fechou. Aí, vem aqui 2S1, 2S2. Aí, aqui vem 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Vou colocar aqui na parte de cima para a gente poder verificar como é que ficaria essa configuração eletrônica. O número atômico é 19. Então, a gente tem que distribuir 19 elétrons. Se a gente fizesse pelo diagrama, né, a gente iria 1S2, 2S2, 2P6. Aqui pela tabela periódica, nós vamos fazer da seguinte forma. 1S1, 1S2. Então, fechou a primeira camada. Na segunda camada, nós temos o 2S2, então aqui 2S1, 2S2. Seguindo, nós temos esse subnível que é o P. Como ele vai estar completo também, né, porque o K está aqui na parte de baixo, como ele vai estar completo, nós vamos colocar 2P6, olha, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Aqui, agora, a gente passou para a terceira. A terceira nós temos 3S1, 3S2.
Seguindo aqui, nós temos 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. E aí, a gente volta aqui para 4, que é o do potássio. 4S. Como aqui o potássio é o primeiro, 4S1. Não precisa ir para o próximo, que é o cálcio, né? Parou no 4S1. Então, aqui a gente tem, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 1, 19. E assim a gente faz a configuração eletrônica usando a tabela periódica. Então, aqui no caso, se a gente fosse continuar, seria 4S2. Aqui viria o 3D10. Quando passa para essa parte aqui de dentro, nós vamos reduzir um número, tá? Então, aqui fica o 3D. 3D, 4D, 5D, 6D. E aqui vem o F, né? Que a gente reduz 2. Então, aqui vai vir o 4F, que é esse, e o 5F. Dessa forma, a gente faz as configurações eletrônicas, tá? Quando a gente pega uma tabela periódica, a gente tem sempre que estar em mente que ela é uma tabela de consulta. Nós não precisamos decorar o que tem nela, tá? Nós só precisamos saber como que ela está organizada e saber olhar essa tabela. Então, sempre que perguntarem para vocês um número atômico, der a posição da família ou do período, vocês podem conseguir olhar, né, na tabela. Se fala para vocês, família 17, período 5, família 17, período 5. Descemos até aqui, nós estamos falando do iodo. E se der o número atômico, também vocês podem olhar pelo número atômico, né? Como eu falei, é sempre em ordem crescente de número atômico. Como eu falei, sempre vocês pegarem uma tabela, vocês olhem as legendas que tem nela, referente à cor, referente aqui aonde vem símbolo, número atômico, para vocês conseguirem identificar mais facilmente os elementos que estão ali. Por hoje é basicamente isso, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa vocês podem me chamar, tá? No grupo ou no Conexão Escola. Bons estudos e até a próxima.